O mercado financeiro vive a expectativa de uma possível mudança no comando do Banco Central. O nome da vez é o do diretor de política da instituição, Gabriel Galípolo, que surge como o principal nome para ocupar o lugar do atual presidente, Roberto Campos Neto. Os impactos já são percebidos e é sobre isso que a gente vai falar agora com o economista Rodrigo Simões. Muito obrigada pela participação neste domingo. Rodrigo, bom dia. Boa tarde já. Olá, Lívia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com toda a audiência da Jovem Pan. A equipe econômica tem pressa. Segue como o principal nome do presidente Lula, Gabriel Galípolo, mas para bater o martelo é preciso que seja feita publicamente e oficialmente a indicação. E para que ele ocupe o cargo de presidente do Banco Central, ele precisa ser aprovado numa sabatina no Senado Federal. Mas caminhamos para isso antes das eleições, será? Para acabar com essa instabilidade no mercado? O que você espera? Bom, eu acredito que sim, tá? O próprio governo tem um pouco de pressa já de anunciar esse nome, tá? Que é o do Gabriel. Eu vejo que, diante de todas as possibilidades e nomes ali que sondaram o governo, acho que é uma escolha ali razoável. E eu trouxe aqui, Lívia, e tanto também para a audiência, alguns pontos, tá, que justificam e que demonstram se essa opção ela é boa ou é ruim, tá? Por exemplo, primeiro, pode ser, tá, que ele seja a melhor opção do PT para a transição do mandato, tá? Ou seja, uma transição mais tranquila. Por quê? Porque ele já está dentro do time e o mercado já sabe quem ele é. Ou seja, ele já não é mais aquele bode na sala do que as pessoas ficam pensando e preocupadas se ele vai fazer alguma coisa diferente, vai ter alguma atitude fora do comum, fora do padrão, não. Ele tem um bom relacionamento com a equipe econômica, até mesmo com os diretores, tá? Terceiro ponto, né, que eu trouxe aqui para a audiência é que ele se mostra, né, numa posição conservadora em suas declarações, tá? Ele até mesmo recentemente falou, não, se tiver que subir a taxa, nós vamos subir, porque a inflação é coisa séria, a gente tem que tentar equilibrar para não perder a mão, o controle, tá? Eu vejo também que ele tem um ponto interessante, ele não se mostra como um extremista, tá? Isso seria perigoso, tanto para a população como um todo, como para o mercado. Quinto ponto que contribui é que o Galípolo ele pode ser um alívio para a estratégia do Lula, tá? Pois o Lula vai conseguir utilizar do nome do Gabriel, do tipo assim, olha, agora eu troquei o comando do Banco Central e agora nós vamos fazer de tudo para essa taxa de juros cair. Ou seja, é um discurso, é uma forma de se comunicar com o público, né? Uma boa parte da camada da população, Lívia, que não tem o conhecimento de economia, não faz ideia do que são os indicadores. A boa parte da população brasileira, a grande preocupação é da boca para a mão e da mão para a boca, ou seja, é aquela preocupação do dia a dia, o que eu vou comer hoje, se eu vou pagar minhas contas no próximo mês, é isso. E por fim, né, eu vejo que se vir outro nome, né, se o Lula ou o próprio governo quiser colocar outro nome, eu acho que seria ruim para o próprio governo. Por quê? Porque ficaria aquela situação difícil para o mercado e falar, opa, mas quem será esse cara, né? O que será que ele vai querer fazer ou não? E não. E o Gabriel, eu acho que ele já vem mais enturmado e nas próprias últimas duas decisões do Banco Central, o voto dele foi alinhado com o Roberto Campos. A gente tem percebido, sobretudo, Rodrigo, nas últimas 2 semanas, pelo menos é o que eu, não como economista, como jornalista, tenho visto de economistas, é bom explicar, né, não é análise minha, de que está havendo um alinhamento entre o que diz e o que pensa, pelo menos publicamente, verbalmente, digamos assim, Roberto Campos Neto e o próprio Gabriel Galípolo. Até em relação à taxa básica de juros que você citou agora há pouco. Ambos falaram recentemente que há uma possibilidade de alta, é uma discussão que não está descartada, mas não tem nenhuma indicação clara de que isso vá acontecer agora em setembro. É algo positivo esse alinhamento entre os dois para o mercado, na sua opinião? Sim, é algo positivo. A inflação ela já está ali no teto da meta, né? Então ela já está ali em 4,5% aqui
em 2024 no acumulado dos últimos 12 meses. E esse alinhamento do Gabriel com o Roberto Campos e com o colegiado ali, com a diretoria do Banco Central, isso mostra um pouco de conservadorismo, atenção e segurança. A gente não pode perder a mão no controle da inflação. É óbvio e é claro que para toda a economia, essa taxa de juros no patamar que está, ela não é legal, não é boa para os empresários, não é boa para o mercado de capitais, não é bom para investimentos produtivos. Por quê? Porque as pessoas e os investidores falam, opa, peraí, se eu tenho 12%, 13% de investimento ali nos títulos públicos, por que eu vou colocar meu dinheiro para ter que correr o risco, não saber se eu vou ter retorno ou não? Então, eu vejo que o Gabriel, diferente do que de muitos discursos que ele tinha no passado, ele é uma pessoa bem preparada, tudo, mas eu vejo que ele está se alinhando. E o governo, Lívia, muitos pensam errado sobre a condução da política econômica que o Lula e o Haddad têm feito. Eles não vão fazer nenhuma estratégia para quebrar o país, mas o governo ele precisa se fortalecer. Tem uma base ali do PT que critica mais o Gabriel, mas o Lula e o Haddad sabem que não pode perder a mão agora, tá? E nem fazer coisas mirabolantes na economia, porque senão colocaria tudo a perder, tá? Então colocaria tudo a perder, principalmente agora em 2026, nessa nova eleição que a gente terá para presidente. Rodrigo, o Diogo da Luz, nosso comentarista, tem uma pergunta para você também. Bom dia, Rodrigo. Prazer em falar consigo. A minha impressão é que se a nomeação vier antes ou depois das eleições, vez que esse grupo que está no Banco Central tem sido bem aceito, não trará muita diferença. Mas eu lhe pergunto, será que o mercado não está muito ansioso pela escolha do Galípolo e tentando pressionar, de certa forma, o presidente? Isso não poderia fazê-lo justamente resolver enfrentar o mercado e trazer um outro nome só para dizer que a decisão é dele mesmo? Boa tarde, Diogo, é um prazer estar aqui com você. Bom, essa sua colocação, ela faz sim sentido, né? E até mesmo por quê? Porque, assim, o mercado, ele ficou um pouco ansioso. Quando você conversa quando a gente fala assim mercado, né, a gente acha que conversa com todos. Mas quando a gente conversa com alguns principais investidores, alguns empresários, alguns industriais, o que acontece? O grande problema é essa taxa de juros para poder voltar o incentivo ao investimento produtivo. O governo, ele quer acabar um pouco com essa ansiedade, Diogo, para quê? Para falar assim, olha, ainda que o PT esteja indicando um nome, tá, para o Banco Central, que vai ser nome do PT ali, e ainda que vai passar pela sabatina do Senado, do ministro da Fazenda, isso faz com que as coisas se acalmem e num jogo de comunicação política, né, se vocês bem entendem de comunicação, o que acontece? Assim que o Lula antecipar esse nome, ele vai falar assim para a população, olha, agora eu tenho um homem meu ali dentro e eu quero ver se essa taxa de juros não vai baixar. É óbvio que vai baixar lá na frente, mas não vai baixar na marra, porque o Lula sabe que isso vai ser um tiro no pé. Ele não é um aprendiz para poder fazer o que fizeram no governo da Dilma. Então, assim, e o mercado já precifica e já conhece quem que é o Gabriel, tá? Quem é o Gabriel de antes, que ele já passou por vários cargos no governo, aqui em São Paulo também, e quem é o Gabriel de agora. Então, eu acredito que é um jogo bem estratégico e de boa comunicação do governo. Eu não vejo nenhuma atitude mirabolante para colocar a economia em frangalhos. Agora, o que eu quero ver é como que, na gestão do Gabriel, ele vai lidar com essa questão do déficit fiscal, tá? E como é que vai ser esse alinhamento dele com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Rodrigo, essas discussões que podem caminhar ou não, porque a gente está falando de ano eleitoral, sobre a autonomia financeira do Banco Central, essas discussões podem, em alguma medida, serem afetadas, já que a gente está vivendo um processo de troca da presidência do Banco Central, ou pelo fato de o governo está indicando, e muito possivelmente Gabriel Galípolo, nesse momento, isso pode fazer com que essa pauta acelere e no sentido negativo, que o governo não quer que haja esse tipo de autonomia, não da forma como está na PEC, pelo menos. Como é que você está acompanhando essas discussões? Bom, Lívia, acompanhando aqui essa Comissão de Assuntos Econômicos aqui, até lendo algumas coisas e conversando com outros membros aqui do governo, eu vejo o seguinte,
essa PEC de autonomia do Banco Central, o atual governo não vai querer mexer nisso, tá? Isso também seria um segundo tiro no pé. Isso desestabilizaria. Hoje, o Lula já percebeu, e o próprio PT, apesar que tem uma ala do PT que também é mais extremista, e atacam até mesmo o Gabriel Galípolo, e que não entra em consenso com o Lula, o que acontece? E olha que eu estou fazendo uma análise imparcial, tá? Não estou defendendo partido nenhum. Mas olhando do ponto de administração, de gestão, tá? E equilíbrio para esse governo conseguir se manter no poder, ele vai ter que ser, de certa forma, sim, conservador, porque senão ele põe tudo a perder. Hoje, governar está muito mais difícil do que nos primeiros 2 mandatos do Lula, tá? Hoje você tem um problema grande de comunicação, uma distância muito grande da população, você tem a questão do endividamento do setor público, você tem ainda a reforma da tributária que precisa, de fato, ser e começar a ser implementada a partir de 2027, vai vir a reforma da renda. Então, assim, o atual governo, ele não pode perder a mão. Ele tem que ir fazendo as coisas de tal forma que consiga atender os objetivos de quem produz, do mercado financeiro, e também os objetivos da população, que é o que mais sente no bolso. Queria agradecer mais uma vez a participação do economista Rodrigo Simões, analisando essa troca no comando do Banco Central, que pode acontecer já nas próximas semanas. Muito obrigada pela participação, Rodrigo. Boa semana pela frente para você. Boa tarde. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, a toda a sua equipe e também a toda a audiência. Um abraço a todos.